Você já esteve envolvido numa construção de uma igreja? Como que foi isso? Olhando para o Antigo Testamento, por que era tão importante que os judeus que retornavam ali para Jerusalém após o exílio babilônico, por que era importante eles reconstruírem o templo em Jerusalém? Você ora também por aqueles com quem não se dá bem? E como é que isso te ajuda? Como é que você se relaciona com aquelas pessoas que não se dão bem contigo? Ou que você não se dá bem com elas? Os filhos de Israel haviam retornado à terra prometida do cativeiro babilônico e eles estavam tentando reconstruir o templo de Jerusalém. Mas por todos os lados, eles enfrentaram barreiras aparentemente intransponíveis, difíceis de serem superadas. Todo o poder parecia estar ao lado dos seus inimigos. Sem dúvida, o povo de Israel ansiava pelos exércitos que outrora havia lutado brilhantemente sob o comando do seu grande rei Davi. Eles queriam que esses soldados também pudessem esmagar a oposição, acabar com os inimigos e assim dar a eles a alegria, a felicidade e o ânimo para que eles pudessem então reconstruir o templo de Jerusalém. Deus, no entanto, ele tinha uma mensagem para o governador Zorobabel. E essa mensagem foi entregue pelo anjo a Zacarias, o profeta. A mensagem de esperança foi dada a Zorobabel, porque Zorobabel ele estava tão desanimado que uma atitude de derrotismo ameaçou afundar todo o projeto que eles tinham de construção do templo. No entanto, o tempo, Deus, mostrou que havia um caminho através da dificuldade que eles passariam e que através dessa dificuldade a paz poderia prevalecer no meio deles. E essa paz viria com a ajuda do próprio Deus. Então, falando em paz, as visões de paz universal, o desejo que as pessoas têm de paz, geral e permanente, elas são tão antigas quanto os montes, quanto as colinas. O desejo de paz universal remonta aos tempos antigos, especialmente até antes daquela noite em que o anjo trouxe a mensagem de paz na terra aos homens, através ali da mensagem dos anjos, anunciando aos pastores, nos campos de Belém, o nascimento de Jesus, o Rei da Paz. Aliás, antes disso, Isaías, no início do seu livro, fala do tempo em que nação não se levantará espada contra nação, e não aprenderão mais a viver em guerras. Isaías, capítulo 2, versículo 4b, a segunda parte do versículo 4. Mas o conflito perpétuo que parece se desenrolar entre as nações individuais, ela também se estende a cada um de nós, não é verdade? Muitas vezes falamos das guerras lá longe, de nações contra nações, que deviam parar as guerras, mas muitas vezes nós esquecemos que dentro de nós também existe uma guerra. Muitas vezes nós lutamos também num nível de guerra, num nível forte. Nós temos as nossas guerras, nós temos também as nossas lutas, e muitas vezes contra indivíduos, não é? Talvez a nossa guerra é individual. Talvez nós falamos mal da guerra entre as nações, mas esquecemos das nossas guerras. Ou estou eu errado? Muitas vezes há pessoas na minha cidade que são difíceis de amar. Às vezes pessoas na minha família, na minha igreja, no meu trabalho, que exigem bastante amor e eu tenho dificuldade de amar essas pessoas. Muitas vezes não é assim. Mas quando nós paramos e olhamos para o Calvário, onde nós também somos colocados ao pé do Calvário,
Eu ouvi alguém e vi alguém que devia me condenar, que devia me julgar, mas ele me salvou. Ele mostrou-se o meu Salvador, que me amou o suficiente para morrer por mim e dizer-me todos os dias que ele me ama e ele quer o meu bem, apesar de eu ser um inimigo dele, por causa dos meus pecados, por causa dos males que eu cometo diária e constantemente. Esse Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele aponta para todos nós seres humanos e ele diz que deu a sua vida por todos nós. Ele morreu por todos nós, por toda a humanidade, e ele quer que nós continuemos também levando esse amor para aquelas pessoas que estão à nossa volta. Por isso Jesus deseja que nós também amemos o nosso próximo, oremos por eles, amemos eles, ajudemos eles em todas as maneiras possíveis. E ali, de fato, então, o amor verdadeiro, ele acontece. E aí o Evangelho ele é levado para as pessoas também no nível pessoal e individual, assim como o Evangelho me alcançou. Quando eu contemplo e olho para Cristo, o quanto ele sofreu por mim, o quanto ele padeceu e morreu por todos os meus pecados muitas vezes tão mesquinhos, tão bobos, mas que eu mantenho alimento dentro de mim. Eu lembro que Jesus morreu também por eles. E isso me leva ou pelo menos deve levar eu a amolecer o meu coração. Eu devo me tornar mais sensível ao outro, porque Jesus ele se tornou sensível ao meu pecado, aos meus pecados mesquinhos, e ele vem justamente me mostrar que não deve ser assim, que eu devo mudar, e eu devo manifestar esse amor também para o meu próximo, para o meu semelhante. E com o tempo, o Espírito Santo também, ele vai operando dentro de mim, dentro de nós, dentro de você. Essa minha e a nossa antipatia, esse nosso ódio talvez, a nossa raiva, que muitas vezes nós nutrimos contra outras pessoas. E quando o Espírito Santo ele vai trabalhando, esse ódio, essa raiva tem que diminuir. Tem que ser controlado, diminuir e até sumir, para que o amor, a graça e o perdão de Jesus possa controlar a minha mente, o meu coração, as minhas emoções e toda a minha vida. O cristão, ele não surge por si só, mas o Espírito Santo de Deus, ele vai trabalhando em nós, nos moldando, nos transformando para sermos mais semelhantes a Jesus. Que o Espírito Santo faça isso em nós todos os dias. Amém. Estimados, se Deus nos amou, nós também somos chamados a amar uns aos outros. 1 João capítulo 4, versículo 11. E é aqui que começamos a nossa vida cristã, demonstrando generosamente o amor pelos outros, desejando que eles também recebam a esperança e a vida eterna que nos é prometida e concedida por meio do Evangelho, por meio da palavra, por meio da Santa Ceia. E assim podemos então nós vivermos na liberdade, na ajuda, na força que o Espírito Santo dá. E ele pode controlar e cuidar a nossa vida, de dentro para fora, nos mudando e moldando internamente a cada um de nós primeiro e depois nos dando a força para que isso possa se externar. Essa alegria, essa felicidade e esse perdão que ele trabalha dentro de nós possamos externar para o nosso próximo. Oremos. Querido Deus, ajuda-me para que eu possa, no amor de Jesus, na ação do Espírito Santo, amar o meu próximo. Amém.